Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vou fazer resenha desse livro aqui. E o livro se chama Cristo Foi Seu Norte e Mudou a Orientação Definitiva de Sua Vida. Tem essa capa super bonitinha, ó. Aqui, um rapazinho, né, com a trouxinha andando. E, gente, esse livro é muito, muito bom. Ele conta a história, na verdade, esse livro é a biografia do Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, São Agostinho, né? Da Igreja Católica, muita gente conhece ele por conta da caridade, né? Da generosidade, empatia com o próximo. No Rio de Janeiro tem até um centro de Umbanda, né? Um centro que é de Umbanda, e se eu não me engano ele é kardecista também, que se chama Santo Agostinho, ou é São Agostinho o nome do centro, né? Que ele fica na zona norte do Rio. E ele é bem conhecido por fazer caridade e tal. É bem bacana mesmo. Eu tenho um amigo que faz trabalho lá. E foi até por conta desse amigo, né, que eu fiquei sabendo um pouquinho sobre Agostinho, porque até então eu já tinha escutado falar o nome, mas eu não conhecia tão bem. E agora, lendo esse livro, eu pude aprofundar mais, saber mais quem ele foi e tudo mais. Bom, eu vou ler aqui a sinopse do livro. Ó. Apresentação. Este livrinho te apresenta o processo de uma vocação através da biografia de um grande homem, Agostinho de Hipona. Quero dizer-te, porém, que seu caminho foi todo feito entre luzes e sombras, lutas e vitórias. Antes de ser grande, foi uma pessoa como tu e como eu. Convido-te a comprová-lo. Compara a tua vida com a dele. Escuta seus sentimentos ante-amor, amizade. Olha seu desejo de se sobressair. Descobre a tua vontade fraca. Segue-o na busca da verdade. Agostinho soube sair do anonimato da vida, progrediu e superou-se. Escolheu o amigo adequado, decidiu-se por Cristo como norte de sua vida. Cristo não era somente sua meta, mas também sua companhia. Sua ajuda nos momentos difíceis era uma força no desânimo, um companheiro inseparável. Convido-te a descobrir este Cristo. Deixa-te acompanhar por Agostinho, ser-te a grande ajuda, porque sua história pode ser tua. Pode tornar-te o protagonista destas páginas. Descobre o Cristo pessoa que está esperando sua resposta de amizade, né? E esse livro aqui conta, né, como ser amigo de Cristo. E é muito maravilhoso, a gente traz de várias reflexões. Uma coisa que eu acho bem legal desse livro é que fala de todas as emoções mesmo, fala desde o início, de quando ele nasceu, e todos os processos que ele passou na vida até a morte dele. Bom, ele nasceu tendo uma mãe cristã e um pai pagão, então ele cresceu conhecendo um pouco, né, tanto do paganismo quanto do cristianismo, apesar de quando era pequeno ele não ter escolhido nenhum dos dois lados, ter sido criado pelos dois, então, né, ao longo da vida ele foi variando, teve algumas partes da vida dele que ele foi cristão, teve partes da vida dele que ele procurou religiões pagãs, astrólogos, oraculistas, coisas assim, para poder saber mais sobre o futuro, ter aconselhamentos e tudo mais. E ele passou por muitas lutas e muitas vitórias, né? Como diz ali. E nesse processo todo, gente, aconteceu assim muita coisa. Vou dar uma resumida assim na vida dele. Ele conheceu os prazeres da carne, ele teve uma companheira, né? Que ele teve filho, apesar de não ter sido casado com ela. Se envolveu em várias coisas, enfim, ele realmente foi uma pessoa que viveu de forma assim comum, né? Sendo que ele nunca deixou a questão religiosa assim completamente de lado, né? Fosse procurando aprender mais em uma religião, em outra religião, enfim,
Sendo que uma coisa que ele sentia falta, né, ao longo da vida era estar mais próximo de Cristo, né? A mãe dele, cristã, muito focada na religião e tal, e era um momento que ele se sentia em paz, até que ele deixou, né, de ter uma vida comum. Comum que eu digo é no sentido de dele se voltar mais para Deus e voltar mais para o cristianismo. Ele fez algumas amizades. Um dos melhores amigos dele acabou virando sacerdote e ele ia no mosteiro para visitar esse amigo, né, para falar as dúvidas, enfim, ter uma palavra de Deus mais próxima a ele. E abriu vaga, estavam precisando mais sacerdotes, ele acabou virando sacerdote, evoluiu muito no ofício, ajudou muitas pessoas, ele sendo sacerdote, e aí depois ele evoluiu para bispo, sendo que ele já estava num grau assim de evolução, sabe? Tão grande que ele preferiu abrir mão das regalias que ele teria, né, vivendo como bispo. Quem entende um pouquinho, né, ou nem precisa entender tanto, mas quem observa assim de fora a Igreja Católica sabe que tem vários pilares, né, dentro da igreja, né? Tem os padres, tem os sacerdotes, os padres, né, os freis, enfim, cada um deles vive de acordo com o seu cargo dentro da igreja. Alguns têm uma vida com uma regalia, digamos assim, né? E outros têm uma vida extremamente simples e que doa tudo que tem para a igreja, né? No caso dos freis, dos padres, das freiras e tal. E ele deixou, gente, de ter uma vida assim fora do mosteiro, porque ele queria continuar lá. Ele queria continuar tendo somente o necessário para viver, pregando a caridade e próximo, né? Tanto dos amigos que ele tinha feito lá, quanto das pessoas, né, que ele conhecia, que ele tinha convivência, né? Porque dependendo do cargo que você ocupa na Igreja Católica, você não fica assim o tempo todo próximo às pessoas. E era isso que ele queria. Ele queria continuar essa aliança com as pessoas e por isso ele foi alguém tão querido. Porque ele realmente tinha empatia, ele pregava caridade, então ele conhecia, né, as dores, as dúvidas, os sentimentos das pessoas mesmo, pelo fato dele ter vivido mais ou menos ali até os 30 anos de idade como pessoa comum, e só depois disso, né, que ele realmente passou a ter a vocação assim para a igreja. Gente, esse livro, ele é cheio de passagem assim reflexiva, tipo, maravilhosa. E imagens, sabe? Eu vou procurar algumas aqui agora para poder mostrar para vocês, que são muito fofinhas. E eu achei bem legal a forma também como esse livro foi feito, porque ó, ele é todo ilustrado, então pessoas que ficam entediadas em ler assim coisas assim, muito grandes, né? Vai ter essa distração de ficar olhando as ilustrações. A linguagem desse livro não é uma linguagem difícil. E tem vários exemplos de vida, entendeu? Então é bacana, dá pra gente refletir bastante. Essa parte aqui, né, eu achei bem legal. Vou ler esse trecho aqui do livro com vocês. E olha só a ilustração, que coisa mais linda. O amor à beleza espiritual é de tal natureza que busco a muitos que a desejem comigo. Comigo deem sua adesão a ela, comigo a possuem, comigo a desfrutem. E tanto serão mais amigos meus, quanto mais as coisas que amamos nos sejam mais comuns. Ó, legal, né? Aqui. Possuir algo que dado não se esgota e não reparti-lo com os outros, não é possuí-lo como convém. Aqui, aí tá falando sobre a doutrina cristã, né? Aí no caso aqui que tá falando sobre você possuir algo que dado não se esgota e não reparti-lo, no caso tá falando do amor, da caridade, né? Aqui embaixo diz uma frase bem bonita: a caridade chega a tal extremo de fazer de tua alma e do teu amigo uma só. Eu achei bem bonito, né? Porque ele entrou no mosteiro por causa do amigo que ele ia visitar.
Gente, é uma história muito, muito linda mesmo. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro aqui, de achar, né, na doação da igreja. Toda igreja costuma ter uma parte de doação de livro que tem tanto os livros cristãos quanto livros normais mesmo de literatura, né, que a pessoa vai e coloca lá. Eu faço isso, eu sempre dou livros que eu não vou reler e sempre pego também livros que são legais. E eu gostei muito desse livro, esse livro realmente me tocou e eu tenho certeza que, independente da pessoa ser cristã ou não, se ela ler esse livro com todas essas partes, né, de salmo e de reflexão e tudo mais, várias dessas frases são frases que ele mesmo disse. Eu acho que você vai refletir mais sobre a sua vida e vai querer com certeza ser mais amigo, assim, sabe, de Cristo, porque ele é um dos melhores amigos que a gente pode ter, sério mesmo. Independente, assim, da sua religião, você tá perto, assim, de Cristo, você tá perto de Deus, é uma coisa muito boa mesmo. É um consolo, é um amigo, é um companheiro, assim, que nunca vai ver outro melhor. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, né? Falei com vocês aqui um pouquinho, né, sobre o livro que eu achei dele. Se vocês gostam desse tipo de leitura aí, também deixa aí nos comentários, né, o que vocês acham, o que vocês refletem sobre isso. Compartilha com seus amigos, né, que gostam também desse tipo de leitura. E segue aqui no canal se quiser receber mais novidades, né? Eu posto pelo menos 2 vídeos por dia. Fica aí a dica. Beijos, paz e luz.